Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, e nós te amamos. Primeiramente, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, sabe, Pai? Para que nós possamos nos apresentar com a nossa vestimenta branca diante de Ti, porque o Senhor é santo. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, fala com o Teu povo, aqueles que vão estar assistindo pelo Face, pela rádio, e aqueles que vão ver através do Facebook. E que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, mais uma vez, nos orientando em tudo quanto o Senhor quer falar. Guarda-nos em tudo e ajuda-nos, por favor, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Nós vamos entrar aqui, tá? Nós vamos entrar aqui já na parte do estudo, porque eu quero pôr para que você veja o que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Nós vamos estar falando aqui um ponto que eu já falei agora há pouco em espanhol, né? Agora vamos em português. Em outras palavras, o que é santificar-se? Quero mandar uma boa tarde à minha irmã Ruth Santos Pereira. Eu não sei onde está minha irmã Ruth Santos Pereira, né? Se ela pudesse me dizer onde ela está, eu agradeceria, tá bom? Deus te abençoe, irmã Ruth. E nós vamos falar um pouco sobre o que é santificar-se. Eu me lembro que no passado, lamentavelmente, os nossos pastores antepassados, os mais velhos, que já hoje descansam com o Senhor, muitos nem mudaram a forma de ver e entender as coisas, se preocupavam muito mais em pregar usos e costumes, né, do que pregar verdadeiramente a santificação. Ou conciliava a santificação com usos e costumes. Agora, nós temos que entender uma coisa aqui. Se nós somos cristãos, a Bíblia diz que nós temos que ter o Espírito de Cristo. Olha só que interessante. Sem contar que nós somos batizados com o Espírito Santo. Né? Quem é batizado com o Espírito Santo sabe. Então, olhando por esse lado da nossa vida, nós temos nosso Pai que é santo e o Espírito Santo de Deus que mora em nós e supostamente fala conosco. Porque se você é batizado com o Espírito Santo e você não ouve a voz do Espírito Santo, é porque você não tem nenhuma comunhão com Deus. Não tem como. Não dá. Ele está dentro da gente. Fomos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, né? Então, temos que estar em perfeita harmonia com Deus. Comunhão com Deus para poder ouvir a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que veio morar dentro de nós. Um grande abraço para a minha irmã Gisele Souza. Minha irmã Gisele, eu não sei onde a irmã está. Se a irmã pudesse me falar, eu agradeceria. Tá bom? Sem problema. Muito bem que você está aí assistindo. Então, o que acontece? No passado se pregava usos e costumes. Era uma série de coisas que eu não preciso falar aqui. Só que nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos crucificar os nossos antepassados. Porque era a forma daquela época. Que lamentavelmente hoje ultrapassou os limites. Né? Ultrapassou os limites. Quer dizer, nem muito lá e nem muito cá. Nem muito mar e nem muita terra. Porque a santificação, quando você se santifica, você começa dentro de você. Começa na sua mente, na renovação do seu entendimento. Através da palavra você vê o que o mundo oferece. Você vê o que o mundo faz, o que o mundo fala. E você rechaça. Você não aceita. Porque vai de contra com a santidade do seu Deus. E vai ferir a você através do pecado.
Quer dizer, deixa de ser santo. Né? Então, veja bem, você não pode vestir uma boa roupa, não só pode, como deve. Mas depende da roupa que você vai vestir. Eu digo uma coisa para vocês. Eu vejo certas coisas, não sou cego. Eu tenho 4 olhos, 2 de carne e 2 de vidro. E eu vejo bem as coisas e vejo a intenção das coisas. Vejo a intenção das coisas. Então, se você olhar hoje certas igrejas hoje, né, principalmente aqui onde a gente está, na Flórida, a gente observa que as pessoas que estão lá na igreja, aqueles que estão lá no púlpito, principalmente cantando, principalmente as mulheres, e até os homens hoje, eles estão vestidos igualmente aos do mundo. Não existe diferença. Se juntar eles no meio do mundo lá, ninguém vai saber quem é crente, porque é igualzinho, da mesma forma. Porque você pode se vestir muito bem. Tanto que se você vai para trabalhar num certo lugar, eles exigem que você se aparenta bem, não chamativo. Aqui nos Estados Unidos, banco, por exemplo, as mulheres não andam de qualquer jeito, não, meu. Aqui tem que ser roupa social. As mulheres têm que usar vestido social, uma saia social, que é para não ficar chamando a atenção de ninguém. É uma pessoa executiva. E se vê uma mulher de uma calça comprida, você vê ela com a blusa mais comprida, um pouco mais, que vai perto da coxa, para não ficar mostrando o seu corpo. Isso vale em banco e em certas repartições públicas. Se formos falar de outros lugares, ainda é mais complicado ainda. Aqui nos Estados Unidos a coisa não é como é em outros lugares. Não é o paraíso, não é o melhor país do mundo, no sentido de que não tem pecado. Tem sim, tem pecado sim. Ok? Então, o que acontece? Nós procuramos viver para Deus. E quando a gente procura viver para Deus, temos primeiramente que conhecer a Deus, saber quem Ele é. A Bíblia diz que Ele é Espírito, que Ele é soberano, que Ele lê os pensamentos, que Ele sabe o que vai sair da nossa boca antes que falássemos. É o que está escrito. O que mais diz? Que Ele exige que todos os seus filhos sejam como Ele, para poder ter um relacionamento. Ninguém pode se relacionar com Deus de qualquer forma. Não. Ninguém. Nós temos que buscar estar em um verdadeiro relacionamento com Deus da maneira que Ele é, não da maneira que eu sou. Nós temos que reconhecer quem nós somos, chorar aos pés dele, pedir perdão, misericórdia, para poder que Ele nos lave no sangue de Cristo e que através de Jesus Ele possa nos ver e falar conosco. Porque somos pecadores. A nossa mentalidade é pecaminosa. Ok? Não tem como. É pecaminosa. Aquela marca que ficou lá no Jardim do Éden, nós carregamos até hoje. Todos nós carregamos. Por isso que temos que pedir sempre que o Pai nos lave no sangue de Jesus. Não tem como escapar disso. Agora, se você pode se vestir de uma forma que não vai chamar a atenção, porque hoje tem um espírito que trabalha duro. E muitas pessoas, o espírito de lascívia, que é o quê? Mostrar-se. Chamar a atenção. Seja no decote, seja na curto, seja no apertado. Esse é espírito de lascívia, é provocação. E eu falo para você porque eu observo as coisas. E eu não sou super-homem e não sou melhor que ninguém. Sou tão sujeito a errar quanto a qualquer um outro. Que eu sou comedor de feijão, arroz e feijão, e farinha e farofa, e gosto muito. Agora, tem um detalhe. Até hoje eu tenho me decidido a servir a Deus. Tenho querido servir a Deus. Porque tem gente que não quer servir a Deus. Não se esforça. Não lê Bíblia, não ora. Então, uma pessoa dessa, para ele, tanto faz estar lá como está aqui, está dando o mesmo, é tudo igual. Sendo que não é igual. Por isso que, às vezes, vamos em alguns cultos que é uma geladeira. E você não pode nem dar um aleluia e um glória a Deus que o povo vai te olhar. Mas quem é esse doido que está aí? É verdade. Agora, vamos aqui.
Vamos aqui. Santificação. O que é santificar-se? Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que o torna cada vez mais livre do pecado e semelhante a Cristo em sua maneira de viver. Mas nem sempre se faz continuamente. Existe aquele período de santificação, eu vou falar sobre isso na outra semana. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Ok? Porque nós podemos ter uma vida santificada. É simplesmente tendo o desejo de não pecar. É chorar, é lutar para que isso não ocorra nas nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, hoje tem pessoas que, ao contrário, eles correm para o pecado, eles correm para a maldade. Eles não estão fugindo do pecado, eles não, ao contrário, eles estão maquinando o pecado. Estão maquinando a maldade. Então, essas pessoas são propícias a viverem uma vida sem santificação. Estou dizendo dentro das igrejas, não estou dizendo no mundo, não. Não. Porque dentro das igrejas hoje a coisa está terrível. Porque todo mundo hoje, a maioria das pessoas hoje, estão tão acostumados com o mundo, mas tão acostumados com o mundo, que não tem problema nenhum trazer para dentro da igreja certos costumes de lá de fora. E a Bíblia nos recomenda que nós não devemos fazer isso, nem ter amizade com o mundo, porque nós nos constituímos inimigos de Deus. É o que está escrito em Santiago, capítulo 4. Então, o que acontece? Quando o homem aceita Jesus, ele vai passar por um processo. Quando você aceitou, quando eu aceitei, nós vamos passando por um processo. Agora, esse processo é através da oração e da leitura da palavra de Deus. Porque nós vamos passando a conhecer quem é Deus. E quando a gente tem a certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós reconhecemos que Deus é santo. E nós não queremos cometer nenhum tipo de agravio que vai contra a santidade do nosso Deus. Por isso que é um processo. E se nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos um socorro dentro de nós para nos ajudar. Isso é, se queremos. Porque tem pessoas que pegam o seu livre-arbítrio e fica com ele. Diz, não, eu tenho meu livre-arbítrio. E faz tudo dentro de uma permissão. E ainda usa essa expressão. Deus permitiu. Peraí. Se você entendesse o que é uma vontade permissiva de Deus, você procuraria não entrar nela. Mas por que então? Porque Deus só tem duas vontades, a permissiva e a soberana. A soberana, é a dele. A permissiva é nossa, com permissão dele, mas já está dentro da área da desobediência. Porque você não quer obedecer, então você vai falar com Deus para ele não te fulminar, ele permite, aí você quebra a cara. Essa que é a verdade. Que exemplo? Jonas. Jonas não foi assim? Sansão, e tem outros. Então nós temos que entender que se Deus é santo, que ele nos ama como filhos, nós temos que buscar ser igual a ele, porque nós nascemos à imagem e semelhança dele. Nós não podemos esquecer isso. E se nós nascemos com a imagem e semelhança dele, na bondade, no amor, na pureza, na justiça, nós temos que refletir isso nas nossas vidas. E é através da santificação. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Então, nós começamos a observar hoje certas coisas que estão fugindo daquilo que é determinado por Deus. Certas irmãs vão para a igreja hoje com roupa que o irmãozinho não sabe se dar um grito de ai, ai, ai ou de aleluia. Que na televisão aqui nos Estados Unidos, vocês pensam que é diferente? Aqui nos Estados Unidos, eu vou te contar, gente. E não é qualquer mulher, não. São mulheres bonitas, porque eles não põem mulher feia, né? Engraçado. E mulher de corpão, eles também não põem mulherzinha magrinha, fraquinha, não. E elas vão para se mostrar mesmo. E hoje não precisa andar quase que pelada, porque a roupa que aperta tanto já mostra tudo. Isso tudo é um espírito trabalhando. Isso só para chamar atenção. Só que esse espírito, ele está saindo somente do mundo
para entrar nas igrejas. E os homens também estão entrando nessa. Né? Os homens também estão entrando nessa, a roupinha apertada. Tá? Nós estamos observando essas coisas. Eu, pelo menos, tenho observado. Né? E isso tem que pensar que isso não agrada a Deus. Porque se Deus é santo, nós temos que procurar agradar a Ele. Eu te faço uma pergunta. Você já conseguiu ver algum ser celestial? Um anjo. Um anjo. Se você vê um anjo, como eles são vestidos, não existe nessa terra ninguém que se veste como eles. Não existe. Porque se Deus é o Deus do dono do ouro e da prata, ele é o dono. Tá tudo com ele. As ruas são de ouro no céu, os muros de pedra preciosa. Quer dizer, os filhos dele, que são chamados de anjos, né? Não é bem filho, porque eles não sabem o que é passar pela redenção. São servos. Eles andam tão bem vestidos, mas tão bem vestidos. Como é que você sabe? Porque eu já vi. Eu já vi. Inclusive, eu vi uma vez um anjo. Eu vi um anjo uma vez. Eu não sei se era um anjo ou se era o querubim do meu pai, pastor Correia. Ele estava mas tão bem vestido, com uma roupa tão... Era branca, mas era cheio de pedras preciosas, a decoração na roupa. E a gola era assim, ó. A gola daquele negócio. Era lindo. Era assim a gola. Quando eu bati o olho, que eu vi, fiquei parado. E era grande. Tinham 2. Mas eles eram muito bem vestidos. Deus, quando tirar a noiva dele da terra, o filho, vão estar vestidos de branco. Isso representa pureza. E hoje nós não queremos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Há irmãs que vão para o culto que dá a impressão que vai para um baile ou para uma boate. Roupa tão escandalosa que... E diz que é crente. Irmão, a santidade começa dentro de nós. E tem uma coisa interessante, que quando nós queremos ser santos, nós começamos a ver o pecado. E nós não queremos aparentar com aqueles que cometem pecado. Nos dá medo e nos dá vergonha. Porque começa dentro de nós e vai se externando. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque nasce dentro de nós. Então, quando a gente olha e vê, fala, não, eu não quero ser igual aquilo ali, não. Então, a pessoa começa a tomar outro rumo. E começa a clamar, pedir a Deus misericórdia. Para não cometer as mesmas coisas que comete o mundo. Agora, se a pessoa é nascida de novo, se a pessoa realmente ama Deus, se a pessoa está realmente convertida. Porque tem muitas pessoas que não querem nem saber, falar de santificação para ele é que quase bater na pessoa, quer bater no pastor, no evangelista, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui antecipadamente, que sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não adianta, querido. Você pode fazer cair fogo do céu, sem problema nenhum. Você pode fazer cair neve, não tem problema nenhum. Mas se a gente não procurar viver uma vida santificada para Deus, não tem céu, gente. Não tem céu. Porque a vida de cristianismo é uma vida de sofrimento. É uma vida dura. Se você olhar o exemplo de Jesus, como eu falei anteriormente, Jesus, o povo odiava ele, os fariseus, os doutores da lei. Por quê? Porque verdadeiramente ele era santo. Ele não era um fariseu, ele não era um mentiroso, ele era um verdadeiro. Então, e tanto que a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. O que quer dizer tudo? Até por mulher, sim. Claro, ele era homem. Porém, sem pecado. Mas que foi tentado, foi. Senão não teria lógica. Agora, nós, olhando tudo isso, nós não queremos nem saber disso. Quantos hoje estão metidos no pecado de cabeça? Adulterando, prostituindo. De cabeça, estão de cabeça. E depois lá na igreja diz que Deus é santo. Sim, é verdade. Mas o importante é ele dizer, Senhor, eu tenho procurado ser santo para ti. Esse é o mais importante. Porque nós já sabemos quem ele é e ele sabe quem nós somos.
Claro que sabe. Essa é uma grande verdade. Então, meu querido, não adianta a gente querer ficar tampando o sol com a peneira. Dentro da igreja a gente quer ser uma coisa e no mundo ser outra coisa. Jesus vem, a gente fica, não tem conversa. Não tem choro nem vela. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Se é que queremos chegar no céu. Vamos aqui. Sabendo que o nosso Pai é santo. Está aí na página da rádio. Isso se torna para nós uma decisão. Uma escolha de querer ser santo. É o que eu estou falando. Quantos crentes, eu observo isso, quantos crentes vão na igreja e eles não têm força de abrir a boca para dar um aleluia e nem um glória a Deus. Aí você vai dizer assim, porque estão cansados. Não é mentira, não está cansado nada. É porque o fogo do Espírito Santo está apagado dentro deles. Ou nunca tiveram um contato com o Espírito Santo. Porque o crente que tem contato com o Espírito Santo, ele não precisa de ninguém. É ele e Deus. E o Senhor falou com ele entendeu a palavra, ele, aleluia, glória a Deus. Ele levanta a mão, ele fala língua estranha. Isso é quando a pessoa está em comunhão com Deus, vivendo uma vida de santidade. Porque nós temos que entender o seguinte, que o pecado, e pecado não tem tamanho, pecado é pecado. E o pecado que mais se comete nessa terra hoje, os crentes, é o quê? A desobediência. A palavra é o adúltero, que não cumpre com a palavra, então é adúltero. Adultera a palavra. Que adultério não é só físico. Tem muitas pessoas que se equivocam. Não. O adultério mais cometido é o da palavra. É quando nós deixamos de cumprir com o que está escrito e queremos fazer outra coisa. Isso é adultério. Adulterar em nome de Deus. Hello? Então nós temos que entender, querido, isso é para você, é para mim, é para nós. Isso aí não escapa a ninguém, não. Aqui não tem bom, não. Não, aqui não tem. Eu posso ter sido filho de um dos maiores apóstolos que houve no Brasil, do tempo da fundação da igreja, que foi meu pai, Assembleia de Deus. Não importa, posso ser filho dele, não interessa. Mas se eu não procurar viver uma vida como ele viveu, ou melhor do que ele viveu, não tem céu, não. Tem céu, não. Porque nós não queremos pregar usos e costumes? Não. Para quê? Porque a santidade é que te faz ver o pecado. Não sou eu pregando para você usos e costumes. Não. Apesar que está uma aberração hoje, né? Hoje está uma vergonha, né? Dá licença. Dá licença, né? Está uma vergonha. Mas é uma decisão que nós temos que tomar. Se nós sabemos que nosso Pai é santo, nós temos que decidir, nós temos que escolher a ser santo como Ele é, para poder ter comunhão com Ele e poder entrar no céu. Do contrário, não entra no céu. Não entra! Mas o sangue de Jesus me purifica. É verdade! Mas as pessoas se esquecem que para entrar no céu é através da palavra, no cumprimento da palavra, passando por Jesus. Senão não entra. Jesus foi perguntado, Senhor, são poucos, quando ele falou da porta estreita, são poucos que entrarão? O que Jesus disse? Muitos tentarão, mas não poderão. Porque querem entrar com a bagagem, querem entrar com o cristianismo deles, não com o cristianismo bíblico, que é restrito. Tá me entendendo? O evangelho bíblico, ele é restrito. Ele é sério, ele é puro, ele é santo. E não é o evangelho que muitos querem viver hoje, uma vida dupla. Meio aqui, meio lá, meio aqui. Não, com Deus não tem esse negócio, não. Não. Não existe isso. É como no passado. Os reis do passado que eram contra Israel, eles jogavam assim. Não tem problema não, você pode adorar o teu Deus aqui, não tem problema nenhum. Mentira. Depois se escravizava. Porque o mundo faz isso, o mundo escraviza as pessoas. Tem muita pessoa que está metida no mundo hoje que não consegue sair mais. Está tão metido que ele não tem mais nem... Não tem como sair. E é bíblico o que eu estou te falando. Eles se metem tanto, conheceram tanto, mas se meteram tanto, que é hoje tudo é mentira, tudo isso aí é história, e aí vai até que Jesus venha e ele vai ver que era verdade. Indo para terminar, eu quero que você observe o que diz aqui o Senhor Jesus no livro de Apocalipse.
Capítulo 22, versículo de número 11. Você não pode esquecer que o livro de Apocalipse foi revelado por Jesus. As profecias do tempo do fim, profecias do tempo que já aconteceram e das que vão vir. E aqui no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 11, está escrito assim, presta bem atenção. Quem é injusto, faça injustiça ainda. É uma palavra dura. Parece que é uma palavra até sem misericórdia, né? Né? Se você é injusto, faça injustiça ainda. Olha. E quem está sujo, suje-se ainda. Ai, ai, ai. Quer dizer, se tu está sujo, se lameia mais. Que barbaridade. E quem é justo, agora ao contrário, faça justiça. Tem muita gente que diz que é justo, mas tu não vê justiça nenhuma na pessoa. Você não vê atitude de justiça na pessoa. O que é ser justo? É ser correto, é fazer o que é certo. Isso é ser justo. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, santificar-se é todo dia. É fugir do pecado todo dia. É não querer agravar a sua vida contra Deus. É querer ter uma comunhão plena com Deus todos os dias. E às vezes as pessoas não entendem, a gente explica para eles, fala para eles. E se você não lê Bíblia, meu irmão, e se você não ora, meu irmão, esquece, você não tem como fazer isso. Porque é uma intimidade, é um relacionamento com Deus. Batizados com o Espírito Santo. Quantos crentes hoje já não escutam mais a voz do Espírito Santo? Não escutam. Trocam os pés pelas mãos. Né? E dizem que vão para o céu. Agora, qual eu não sei. Eu tenho lutado, eu digo para vocês, não pensa não, eu tenho lutado para ser crente de verdade, para viver uma vida de santidade para Deus, fugir do pecado. Eu vejo o pecado, sim, vejo, só uso 4 olhos, não vou ver? Brincou. Tento fugir, tem que sair fora, tirar o pensamento, porque aparece na sua frente. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que no tempo passado, Daniel fugiu do pecado. Não foi? Por ele fugir do pecado, ele foi parar na cova dos leões. Os 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, por fugir do pecado, onde eles foram parar? Na fornalha de fogo. E outros que foram mortos, o profeta Isaías, por profetizar a verdade, o que fizeram com ele? Cortaram ele no meio. E assim sucessivamente vai as coisas. Só que hoje, nós não queremos fugir do pecado, nós queremos correr para cima do pecado. E depois vamos para a igreja com cara de pau, achando que estamos bem. Achando que vamos para o céu. Não vai, gente. Jesus vem e fica. Jesus vem buscar uma igreja santa, com as suas vestiduras brancas, sem manchas e sem enruga. E isso é todo dia. Se nós sabemos que nosso Deus é santo, nós temos que tomar essa decisão. Ou então cumprir o que Jesus falou aqui, ó. Quem é sujo, quem é injusto, você faça a injustiça ainda. Quem está sujo, se lameia mais, vai. Você já viu um porco? Você já pegou um porco? Não importa o tamanho dele. Se você pega um porco e dá um banho nele, e eu fiz isso quando era moleque, a gente cuidava de animal no galinheiro que a gente tinha um galinheiro, e tinha também porco, essas coisas, a gente pegava o porco e dava banho, porque ele era fedido, cheio de lama. Acabava de dar banho no bichinho, jogava ele de volta lá, daqui a pouco estava todo lameado de novo. Todo enlameado de novo. O que a gente ficava com raiva? Porque acabava de dar banho. Não tinha juízo, não tinha cabeça. Assim são muitos crentes. Acha que indo lá na igreja, pedindo perdão dos pecados, bem. Não, querido. O sangue de Jesus não é Clorox. Não. Tem gente que nunca consegue tirar a mancha do pecado das suas vidas. Estão sempre manchados. Só que Deus nos amou tanto que Ele espera que um dia nós sejamos filhos dele de verdade, que possamos refletir a santidade dele na nossa vida. Amém?
Essa pequena porção que eu estou falando para você é para mim também. Ok? Nós temos que buscar ser santo todos os dias. Fugir do que o mundo mostra, porque mostra de todos os lados. Onde você vai ver? Você vai no mercado, você vê. Você vai na televisão, você vê. Você anda pela rua, você... Todo lugar que você vai, você vê que o pecado está aí. E se você deixar sua mente contaminar, já deixou de ser santo. Porque santo é aquele que foge, aquele que não pratica o pecado. Esse é ser santo. Tá me entendendo, meu irmão? Tá entendendo, minha irmã? Então, que Deus te abençoe muito nesse dia. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor nos ajude, porque a trombeta vai tocar. E sem a santificação nós não podemos ouvir a trombeta. Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, pelo amor do seu nome, que a vinda de Jesus está tão perto, que tem gente que nem se dá conta. É só você olhar para o mundo. Só você olhar para o mundo. Já não existe mais amor, já não existe mais temor, já não existe mais misericórdia, já não existe mais perdão, não existe mais nada. E o pior é que está afetando a nossa vida espiritual, porque está escrito que se possível fosse, a uns escolhidos seriam enganados. Está escrito. Procura o que você acha. O diabo está trabalhando de uma forma tal que está enganando tanta gente com tanta facilidade que é uma enxurrada. Eu digo mesmo, viu, irmão Luiz, do patrocínio. Estou esperando o patrocínio até hoje, hein? Eu falo a mesma coisa. Venha, Senhor Jesus. Eu falo, se eu estivesse hoje, seria uma benção. Mas tem gente que fala, por favor, vem não, Senhor. Vem não. Eu digo, vem sim, Senhor. Vem buscar o teu povo. Amém? Que Deus abençoe o irmão Luiz César Patrocínio. Está em Las Vegas. A avó Simone, né? Quem mais? Eu vi a Elisângela Fogaça, a Gisele Souza, a Ruth Santos Pereira. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Que Deus ajude vocês. Tá? E que possamos ser abençoados por Deus. Amém? Vamos orar e vamos fechar a nossa programação de hoje. Voltaremos amanhã, se Jesus permitir. Na semana que vem, vou falar um ponto muito interessante. A santidade, ela é pessoal ou ela é coletiva? Muito interessante. Eu quero que você esteja aqui comigo na próxima semana. 2 da tarde em espanhol e um pouquinho depois das 2, perto das 3 em português. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus para a gente poder fechar a nossa programação. Paizinho Santo, Pai querido. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário, que nos outorga a liberdade de salvação e sermos santos em Ti. Porque é pelo sangue de Jesus, Pai, que nós chegamos a Ti, através da Tua palavra. Abençoa meus irmãos que estão assistindo através do Face, aqueles que vão assistir e os que estão através da rádio, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. E que possamos, Senhor, cada dia mais refletir a Tua santidade nas nossas vidas. Guarda-nos em Ti. Ajuda-nos, por favor, Pai, pois dependemos de Ti. Te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.